se o áudio está bom. Perfeito, nosso áudio está bom. Glória a Deus. Então, vamos lá. O que são as 5 vias de São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino, para além de teólogo, né, para além de santo, para além de todos os predicativos de São Tomás de Aquino, não à toa ele é o doutor angélico da igreja. São Tomás de Aquino também teve um contato muito grande com a filosofia grega, certo? São Tomás de Aquino, ele teve contato com aquilo que há de mais elevado na filosofia, né, com os 3 maiores filósofos que a gente tem conhecimento: Sócrates, Aristóteles e Platão, certo? Hoje em dia, quando a gente fala de filosofia, né, geralmente é um bando de gente saudando a mandioca, ou se pintando, ou fazendo qualquer outra loucura do tipo. Mas, quando a filosofia existiu, e a filosofia, eu digo no sentido etimológico da palavra, philos, né? Sofia, amor ao conhecimento. Philos é amor, sofia é conhecimento ou sabedoria. Quando a gente tem esse início da filosofia, nós temos pessoas que eram apaixonadas pelo conhecimento, que amavam o conhecimento, que tinham sede de saber, sede de conhecer, sede de desvendar os mistérios do universo, certo? Por isso, a filosofia é considerada a mãe de todas as ciências. Por quê? Foi ela que deu origem a tudo aquilo que a gente estuda hoje. A matemática, a física, a química, a astronomia, enfim, tudo veio a partir da filosofia. Hoje em dia, o que nós temos é uma sistematização diferente, né, desse conteúdo, dessas matérias. Mas o que nós temos, de fato, é que todas elas nasceram com a filosofia, certo? A filosofia, ela surge porque o povo grego era um povo muito curioso, certo? E, aos poucos, a mitologia, as respostas mitológicas já não satisfaziam mais o povo grego. Ou seja, quando alguém nos pergunta, por que tal coisa aconteceu? A gente fala assim, porque Deus quis. Vocês percebem que isso não é uma resposta suficiente? Né? Porque Deus quis. Porque Netuno quis assim, porque Saturno quis dessa forma. Isso é uma resposta que até mesmo nos emburrece, certo? Que não nos faz fazer jus ao intelecto que Deus nos deu. Então, é isso que os gregos começam a sentir, principalmente aqueles que eram mais cultos, ou seja, essas respostas mitológicas, Hades, Zeus, não sei o quê, isso já não estava mais sendo suficiente. A gente tem, então, o surgimento dos pré-socráticos, né? Sempre que a gente vai falar de algum movimento, a gente sempre tem uma coisa, uma palavrinha: proto-reforma, proto-feminismo, proto-capitalismo, ou seja, são os indícios do surgimento de algo. Então, os pré-socráticos, eles são esses proto-filósofos, certo? Eles que deram início a isso, eles que iniciaram todo esse movimento. E os pré-socráticos, eles buscavam justamente responder essas grandes questões complexas, né, que permeiam a cabeça do homem desde sempre. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o sentido da vida? Essas perguntas, elas estão praticamente escritas no nosso coração, escritas na nossa cabeça, certo? Elas estão lá, o tempo todo badalando como um sino, e a gente sente a necessidade de responder a isso para que a nossa vida tenha sentido, certo? Então, o que Santo Tomás faz? E eu vou aqui fazer um pequeno gap para a gente falar um pouquinho da vida de Santo Tomás. Santo Tomás, ele foi criado com os monges beneditinos, tá? Isso hoje em dia não é muito comum. A gente não vê esse tipo de coisa, mas antigamente não era raro, né, das famílias deixarem os seus filhos para serem criados em conventos, certo? A gente tem a história de Santo Tomás, assim, a gente tem a história da Beata Imelda, entre tantos outros santos que viveram basicamente a vida inteira dentro de um convento. Mas por que eles viviam as suas vidinhas dentro de um convento? Era porque os pais, né, odiavam os filhos e queriam se livrar dos filhos a todo custo, né? Não. Era porque os conventos estavam recheados, lotados, abarrotados de
conhecimento, certo? Quando eu falo que a melhor coisa que há para uma pessoa que ama a Deus e que ama conhecer e estudar profundamente é ser solteiro, geralmente as pessoas não entendem. Mas vejam, o apóstolo Paulo fala, né, que o casado precisa agradar o seu cônjuge e cuidar do seu cônjuge, enquanto o solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, quando a gente olha para a vida de Santo Tomás, para a vida de Santo Agostinho, por exemplo, é perfeitamente possível que eles tivessem, de fato, tempo para desenvolver tanto conteúdo teológico como eles desenvolveram. Olha, eles não tinham filhos, né? Eles não tinham uma mulher. Então, a vida desses homens de Deus foi devotada única e exclusivamente para o conhecimento de Deus, certo? Então, isso faz total sentido. Quando a gente vê Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, ou Santa Teresinha do Menino Jesus, quando a gente vai olhar para os santos casados, a gente não vê grandes produções teológicas, como, por exemplo, os santos Luís e Zélia. Por quê? Porque a santidade deles era uma santidade do cotidiano, era uma santidade do ordinário, era a santidade do dia a dia. Mas, oportunamente, a gente vai falar sobre isso. Apenas um parêntese para que vocês entendam. Então, assim, Santo Tomás foi criado com os beneditinos desde sempre. Então, Santo Tomás, desde pequenininho, né, criou-se como um pequeno gênio, sempre tendo muito interesse pelas coisas do alto, sempre tendo muito interesse pelas coisas de Deus. Então, que esse intelecto todo é bem aproveitado, mais bem aproveitado, quando Santo Tomás entra em contato com as obras de Aristóteles, certo? Então, vamos tentar integrar esse pensamento de um santo e o pensamento de um filósofo grego. Aristóteles, ele dividiu a ciência em diversas partes, né? E uma dessas partes são chamadas de ciências contemplativas ou ciências teoréticas, certo? Os que estavam presentes na formação sobre Eucaristia sabem mais ou menos do que eu estou falando. Se a memória está boa, sabem, tá? Mas eu coloquei aqui para a gente relembrar. O que são as ciências teoréticas? As ciências teoréticas ou as ciências contemplativas são aquelas cujo objeto de funcionamento, cuja ação independe do ser humano, certo? E nisso a gente tem a metafísica, né? A famosa metafísica de Aristóteles. A metafísica, ela também era chamada de filosofia primeira, certo? E ela é responsável pela investigação dos primeiros princípios, dos fundamentos da realidade e, como eu disse, da explicação do sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos. Imaginem, homens tão inteligentes quanto Aristóteles, quanto Platão, quanto Sócrates, vocês acham que eles ficariam tranquilos em achar que a vida deles era só comer, dormir e se balançar numa rede? Não, né? Impossível disso acontecer. Se nós, que somos, né, entre aspas, meros mortais, nos questionamos acerca disso, quanto mais homens tão sábios quanto Aristóteles, quanto Sócrates, quanto Platão. Isso certamente deveria ser uma pergunta que deveria buzinar o ouvido e a cabeça desses homens o tempo todo. Então, quando a gente estuda as ciências teoréticas e a gente estuda a metafísica, a gente percebe que, para Aristóteles, a metafísica ela é a parte mais importante da filosofia. Por que a metafísica é a parte mais importante? Porque a metafísica ela tem um funcionamento que independe da ação do homem, certo? Quando a gente coloca isso, por exemplo, falando de Deus, as ações de Deus, a existência de Deus independe da vontade humana, independe daquilo que eu acho. Ah, se você é ateu, um beijo e um abraço. Você vai continuar sendo e Deus vai continuar existindo independentemente de você, certo? O que o Aristóteles faz? O Aristóteles, através da razão natural e da observação do mundo, ele argumentou em favor da existência de um primeiro motor imóvel, ou seja, de uma causa primeira que tenha gerado todas as coisas. Ou seja, ele olhava as coisas, olha, aqui tem uma cadeira, aqui tem um ventilador, aqui tem uma garrafa de água, eu tenho diversas coisas. Mas todas essas coisas foram criadas por alguém.
certo? E eu preciso ter um primeiro motor. Eu preciso ter algo que cria essas coisas que eu observo. O Aristóteles, ele acreditava que o universo inteiro exibe ordem e propósito, certo? O que implica, então, na existência de uma inteligência ordenadora, certo? E aqui a gente faz o nosso primeiro apontamento, de fato, bem relevante, né? É nesse primeiro momento em que a gente se distancia dos nossos irmãos protestantes. Veja, a gente costuma achar que a nossa diferença com os protestantes se dá acerca das imagens, se dá acerca dos sacramentos. Sim, se dá acerca disso. Mas hoje vocês vão ver que, na verdade, a nossa diferença para com os nossos irmãos protestantes, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Né? O padre Paulo fala, inclusive, né, que o Deus dos protestantes é outro Deus. Nós cremos em deuses diferentes. E hoje vocês vão entender o porquê, certo? Ainda que ambos professemos a crença em Jesus Cristo como Salvador, crendo na Santíssima Trindade, quando a gente vai investigar a fundo, na verdade, são religiões não só profundamente distintas, mas que basicamente creem em outro Deus. Por que eu digo isso? Porque o protestantismo e o catolicismo enxergam Deus de formas profundamente distintas. Profundamente distintas, certo? A gente pode achar que a nossa divergência se dá com a devoção à Nossa Senhora, com o terço, com... Gente, isso é tudo pueril, isso é periférico, certo? O centro da nossa fé, ele está em outro lugar, perfeito? Então, o que a gente percebe? Inicialmente, quando a gente vai falar com irmão protestante, e se a gente pergunta para ele como que a gente chega ao conhecimento de Deus, ele geralmente vai nos responder que é a fé. Né? Eu fui protestante durante muitos anos, né? Durante a maior parte da minha vida. E eu me lembro de uma música que a gente cantava: pois com fé, não, pois sem fé e sem amor não se pode agradar ao Senhor. Para os protestantes, a fé é algo muito importante. Vejam, para nós isso é importante, mas a razão também. Para os protestantes, não. A fé, de fato, ela se contrapõe à razão. E a fé é o único meio de acesso a Deus. Para um protestante, ninguém, absolutamente ninguém, consegue chegar ao conhecimento de Deus usando a razão. Somente e somente a fé. Ora, não é um dos 5 pontos do calvinismo? Sola fide, somente a fé. Vejamos. Aqui nós temos 2 separações entre como os católicos creem e como creem os nossos irmãos protestantes. Para um protestante, né, para aqueles que creem na teologia reformada, somente por meio da fé o homem chega ao conhecimento de Deus. A isto damos o nome de analogia fidei. Analogia fidei, certo? Já os católicos creem que a razão também nos leva ao conhecimento do Criador. E a fé serve para complementar a razão, certo? Quando eu falei na formação sobre fé e religião, eu falei para vocês sobre um documento bem interessante de São João Paulo II, chamado Ratio et Spes, que é a razão e a fé. Eu vou deixar depois alguns desses documentos lá no nosso grupo. Eu vou comentar acerca deles, sobre o que eu comentei aqui na formação, para que vocês possam buscar exatamente aquilo que eu estou falando, certo? Quando a gente olha para um católico comum, ou um católico minimamente bem instruído, ele sabe que racionalmente é impossível Deus não existir. Impossível. Ah, mas o meu amigo é ateu. Vou falar aqui. Burro. Não estudou. Faltou aulas.
É impossível que Deus não exista. E é isso que Santo Tomás vai nos ensinar hoje. Certo? É impossível. Quero que todos vocês saiam dessa formação com uma coisa na cabeça de vocês. É impossível Deus não existir. Não existe esta possibilidade. Não existe. Já dizia o grande Padre Quevedo, isto non existe. Tá? Então, bora explicar o que é essa tal de analogia entes e analogia fide. A gente tem um cara chamado Karl Barth, que é um dos maiores teólogos protestantes do século XX, né? Por alguns ele é tido como o Santo Tomás protestante, o que, né, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas não é. Foi um grande homem de Deus, de fato, um grande pregador e um grande teólogo, diga-se de passagem, mas não chega a Santo Tomás de forma nenhuma, né? Mas o Karl Barth, ele teve um trabalho que é bem interessante. Ele formulou uma ponte de diálogo entre nós católicos e os protestantes. E Karl Barth, como diz o Padre Paulo, né, se colocando diante de Deus, respondeu a Deus por que causa, motivo, razão ou circunstância ele jamais, sob hipótese alguma, poderia se tornar católico. O que diz o Karl Barth? Por isso, sustento que a analogia entes é uma invenção do anticristo. E penso que exatamente por causa dela não é possível tornar-se católico. Quero acrescentar ainda que todas as outras razões que se pode aduzir para não tornar-se católico parecem-me pueris e sem importância. Eu coloquei quase em todos os lugares as referências daquilo que eu estou falando aqui, mas se for necessário, também posso mandar no grupo, porque eu acho que fica mais fácil. Né? Tem um livro chamado Teologia do Século XX, do Rossino, que era um religioso, que ele vai, né, fazendo esse compilado de coisas importantes que aconteceram no século XX referentes à teologia. E uma dessas coisas foram os escritos de Karl Barth num compêndio de teologia que ele escreveu. Inicialmente era uma obra que deveria ter 5 volumes, mas infelizmente o Karl Barth morreu antes de terminar de escrever essa obra, de modo que essa obra tem 4 volumes, certo? Que já são absolutamente extensos. Então, bora entender. Geralmente, quando algum protestante nos acusa de idolatria, o que ele fala? Êxodo 20, Êxodo 20, Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura de nada que esteja, né, abaixo do céu e nem acima da terra. É isso. Só que o protestante médio, ele não consegue perceber que, na verdade, essa acusação de idolatria é algo que ele não compreende e que vem de algo muito mais profundo, chamado analogia fide. O que o Karl Barth nos diz? Aqui a gente tem o ser humano, certo? Deus se revela ao ser humano por meio de Jesus Cristo. O que nosso Senhor diz? Eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, Deus se revela a nós por meio de Jesus Cristo. Se revelando a nós por meio de Jesus Cristo, nós formulamos um conceito acerca de Deus que é Jesus Cristo. Ou seja, para o Karl Barth, tudo aquilo que a gente conhece acerca de Deus vem de Jesus Cristo, certo? Tudo o que conhecemos, todos os conceitos que formulamos acerca de Deus provém diretamente de Jesus Cristo, certo? Quando a gente vai falar do catolicismo, a gente não entende dessa forma, certo? Pelo menos não dessa forma como Karl Barth propôs. O que é então essa analogia entes, ou também a analogia do ser? Entes significa ser. A analogia entes, ela é a ideia de que a gente pode conhecer algo sobre Deus através da contemplação da criação, que possui qualidades análogas, ou seja, qualidades que, por analogia,
são as qualidades de Deus, servindo então de ponte entre razão e fé. Vitória, você, usou entorpecente, não estou entendendo nada. Vamos então fazer-nos compreender. Quando a gente olha para o mundo e a gente se maravilha, com os animais, com a diversidade, nossa, a gente tem minerais, a gente tem vegetais, a gente tem plantas, a gente tem tanta coisa, a gente olha para isso e se maravilha e pensa, é impossível que isso tenha sido gerado ao acaso. É basicamente isso. Ou então, quando a gente olha para um ser humano e a gente vê que a gente conhece um ser humano que é bom, um ser humano que é justo, um ser humano que é belo, um ser humano que é correto, isso nos leva a Deus. Por que isso nos leva a Deus? Porque se temos bondade, se temos justiça, se temos beleza no mundo, isso deve ter vindo de algo ou de alguém. E este alguém é Deus, certo? A analogia fidei já nos diz outra coisa. Só é possível conhecer algo sobre Deus através da fé. Somente a fé, somente a fé, somente a fé. Certo? E todas as verdades teológicas que nos são formuladas devem ser feitas e compreendidas única e exclusivamente a partir da fé e das Sagradas Escrituras. Eu peguei aqui um trecho de alguns escritos de um pastor batista, não me lembro agora se ele é batista ou se ele é presbiteriano, mas volto a dizer, eu vou mandar o link para vocês, que se chama André Luiz Gueschi, e ele é muito bom, Inclusive ele discorda da analogia fidei, é aquilo que eu falo, o protestantismo ele nasce das divisões, então eu não quero analogia entes, eu também não quero analogia fidei, eu já quero uma outra coisa. Mas é bem interessante porque ele faz diversos apanhados acerca de Santo Tomás, acerca do Karl Barth, acerca de tantos outros teólogos. E o André Luiz fala o seguinte: Tomás de Aquino, então, promove o caminho da analogia. Para Aquino, Deus não é predicável substancialmente, pois existe uma diferença entre o ser de Deus e o ser humano. Com isso, as predicações utilizadas para descrever Deus, ou mesmo para referir-se a ele, na melhor das hipóteses, são analógicas apenas. Os predicados utilizados pelo homem para se referirem a Deus são todos encontrados na criação, e por isso usados como analogia, pois essencialmente não pode ser apreendido pela mente humana. Mais um momento em que a gente fala, o que isso significa? O André Luiz, ele diz o seguinte, que tudo aquilo que Santo Tomás fala acerca de Deus, tudo aquilo que ele usa para descrever Deus, está abarcado pelas limitações humanas. Então, se eu digo que Deus é bom, mas eu digo que Deus é bom em que sentido? É no sentido humano? Deus é justo, mas é no sentido humano? Deus é belo? É no sentido humano? Deus é fiel? É no sentido humano? Todas as vezes que eu for descrever Deus, eu sempre vou encontrar uma barreira, certo? Sempre, porque quando ele fala de predicável, predicativos, ele fala dos atributos, das qualidades de Deus. Sempre que eu vou falar de Deus, eu vou encontrar uma barreira, e essa barreira se chama humanidade, certo? Eu nunca vou conseguir descrever de fato o que era um ser perfeitíssimo como Deus. Por quê? Porque eu sou um ser humano. E tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu observo, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu sei é humano. Como é que aquilo que é humano pode descrever o que não é humano? Aquilo que o André Luiz fala faz todo sentido. Se Jesus não tivesse se encarnado. Quando Jesus se encarna, quando Deus se encarna por meio de Jesus Cristo, então a gente começa a ter acesso à bondade de Deus de forma humana, à justiça de Deus de forma humana, à beleza de Deus, à fidelidade de Deus de forma humana. Então, sim, nosso Senhor quis se fazer entes, quis se fazer ser. Ele não ficou só no campo da fé, certo? Mas bora prosseguir.
com o nosso raciocínio. Então, para a gente não devagar muito, o que é analogia? A analogia é quando você faz uma comparação de dois elementos diferentes, mas que possuem semelhanças entre si, com o objetivo de explicar algo conhecido a partir do desconhecido. Quando eu falo que Deus é bom, a bondade no sentido humano me é conhecida. Eu conheço pessoas boas, mas eu desconheço a bondade de Deus. Mas por meio da analogia, por meio da comparação, eu me uso de uma qualidade como a bondade para explicar uma qualidade de Deus, ainda que eu saiba que isso não é o suficiente. É claro que não é o suficiente. A bondade humana não é que nem a bondade de Deus. Óbvio que Deus é infinitamente bom, infinitamente belo, infinitamente perfeito, infinitamente santo. Certo? Mas se a gente não explicar assim, a gente nunca vai entender nada. Então a gente precisa usar algo que a gente conhece. E esse algo é a analogia. Usamos aquilo que a gente conhece para explicar aquilo que não conhecemos. Perfeito? O André Luiz, ele cita mais dois teólogos. E ele fala algo bem interessante. A analogia busca um termo médio entre o extremo da univocidade e o extremo da equivocidade. O que é isso? Univocidade é quando você tem um significado único. Equivocidade é quando você tem dois significados, quando você tem ambiguidade de sentido. No entanto, várias críticas surgem quanto ao uso da analogia. Apesar da proposta de Karl Barth ter várias implicações a serem vistas posteriormente, perceba, ele já não aceita mais o Barth. Ou seja, nem o Barth está bom o suficiente. Ele apontou de maneira correta o problema da analogia entes proposta por Aquino. De fato, a analogia entes assevera a separação existente entre natureza e graça, causada pela teologia tomista. Novamente, eu vou repetir. A analogia entes assevera a separação entre a natureza e a graça. Isso cria um dualismo e promove uma autonomia para o pensamento natural. A analogia entes não tem ligação com a fé cristã, pois parte da realidade para expor o Criador, que é exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês. Partimos daquilo que nos é conhecido para explicar, para tentar compreender o que não nos é conhecido. Isso ocorre pela incorporação do pensamento metafísico aristotélico na teologia cristã. As consequências desse tipo de pensamento foram vistas no período moderno e são colhidas ainda no tempo atual. A natureza autônoma da graça perde seu sentido básico e busca, em algum aspecto criado, o seu significado. Com isso, a transcendência é negada e a fé se torna oposta à natureza. A ciência não comporta a fé. Quanto mais é asseverada esta autonomia entre a natureza e a graça, mais contrária uma se torna a outra. Logo, a fé perde o seu papel e é devorada pela autonomia da natureza. Deus é deixado de lado e esquecido e não tem mais lugar no pensamento moderno. Queridos, é essa a síntese do pensamento protestante. A razão é ruim. Volto a dizer, isso aqui foi tirado diretamente dos escritos de um seminarista protestante. Não fui eu que escrevi isso. Não fui eu que inventei isso. É por isso, infelizmente, essa conta recaiu, né, nas nossas costas, nas costas do catolicismo. De que a igreja odeia o conhecimento, de que a igreja só negava o conhecimento, de que a igreja ocultava o conhecimento. Não. A igreja católica nunca fez isso. Pelo contrário, nós acreditamos que por meio da razão conseguimos chegar ao conhecimento de Deus. De fato, a analogia entes, ela não pode ser somente aplicada ao cristianismo, é fato. Ela vai poder ser aplicada ao islamismo, ao hinduísmo, ao judaísmo. Qualquer religião que acredite em um Deus criador pode se utilizar da analogia entes. É fato. Nesse ponto,
Acho que ele já é pastor, né? Porque na época que ele escreveu, ele era seminarista. Mas, de fato, o pastor André Luiz está certo. Né? A analogia entes, ela pode ser usada por qualquer religião. Mas quando você conhece as Sagradas Escrituras, e o melhor, quando você conhece o aperfeiçoamento que São Tomás de Aquino deu por meio das 5 vias, você percebe que a analogia entes, ela só nos leva a um lugar, nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Não nos leva a nenhum outro Deus, a nenhuma possibilidade de religião que não seja a religião cristã católica. Ainda digo mais, né? O André Luiz ainda vai mais longe, né? A ciência não comporta a fé. O que nos diz São Tomás de Aquino? Que a fé vem para completar os sentidos. A fé completa a nossa observação. A fé completa a ciência. Não é errado você ser médico, meu irmão. Não é errado você tomar remédio. Não é errado você fazer faculdade. Não é errado você estudar. Deus criou o seu cérebro para você usar. E quanto mais você usa o seu cérebro, quanto mais você usa aquilo que Deus te deu, mais você se aproxima dele. Você não se distancia de Deus usando a razão. Se você usa a sua razão de fato, você só vai chegar em um lugar, aos pés de Cristo Jesus. Não há outro lugar possível de se chegar que não a nosso Senhor Jesus Cristo, quando usamos de fato a razão. E é por isso que a gente vê que muitos dos nossos irmãos protestantes têm preconceito com remédio, têm preconceito com vacina, têm preconceito com psicólogo, têm preconceito com antidepressivo. Por quê? Porque eles rejeitam a razão. Somente a fé, sola fide, sola fide, sola fide. Não posso me atrelar à razão. O uso da razão, o apego à razão me distancia de Deus. E a gente vê que isso não é verdade. E se não vem agora, vão ver durante o curso dessa formação. Deus não é deixado de lado. Deus não é esquecido. Pelo contrário. Pelo contrário. Quanto mais usamos a nossa razão, quanto mais usamos aquilo que Deus nos deu, mais nos aproximamos de Deus. Então, vamos lá. O André Luiz, ele fala ainda uma outra coisa muito interessante. Muitos outros autores, antes de Tomás de Aquino, já trabalhavam com o conceito analógico. Em sua época, existiam 2 conceitos de analogia. O primeiro conceito era originado do filósofo judeu, que, olha só, né, por uma mera coincidência do destino, se chamava Moisés, né, e caracterizava como analogia imprópria ou metafórica. Esse Moisés achava que era impossível falarmos de Deus diretamente. Ou seja, o homem só possuía um conhecimento indireto através de suas criaturas. Na Suma Teológica, São Tomás de Aquino mostra que essa concepção da analogia de modo metafórico tem a sua procedência se analisada a partir do fato do ser de Deus ser a origem de todos os outros seres. Essa, inclusive, é uma das vias que nós vamos ver aqui. O ser de Deus é a origem de todos os outros seres, é a causa de todos os outros seres. Todavia, há predicados que são próprios de Deus e que não podem ser encontrados nas criaturas. Lembra que eu falei? Os predicados são os atributos de Deus. E sim, é verdade. Deus tem coisas que nós não temos. E a gente já vai compreender isso. O segundo conceito era o da analogia do ser, ou a chamada analogia entes. Para esgotar o sentido da linguagem teológica, conclui Tomás de Aquino, é preciso recorrer à analogia do ser, que exprime não apenas uma semelhança no nível dinâmico, ou seja, na dimensão do agir, entre Deus e as suas criaturas, mas também uma semelhança no nível ontológico, ou seja, na essência do ser. Esse é o pastor André Luiz, citando o Mondin, que é também um outro teólogo, e citando e explicando aquilo que ele entende da Suma Teológica. De fato, meus queridos, São Tomás de Aquino coloca Deus como a origem, a causa de todos os outros seres. Deus é aquele que é o incriado, o não criado que criou tudo o que existe. Isso é fato. E sim, existem predicados que são próprios de Deus e que não podem ser
compartilhados com as criaturas, que não podem ser encontrados nas suas criaturas. Isso até os meus alunos de catequese entendem, certo? Porque nós já tratamos sobre os predicados de Deus. Eu coloquei aqui de uma forma bem rápida, porque o nosso tema, de fato, não é a maior importância, não é esse. Poxa, não apareceu a foto. Tudo bem. Vamos lá. Atributos de Deus: simplicidade, imutabilidade, imensidade, eternidade, onipotência, onisciência. Esses são os atributos próprios de Deus. São os atributos absolutos de Deus. Deus é um ser simples, ou seja, Deus não tem partes, Deus é indivisível. Deus é um ser pronto, não há nada que ele possa melhorar, não há nada que ele possa piorar. A simplicidade refere-se à pureza. Deus é puro, não precisa melhorar, não pode piorar, não é divisível, não tem partes. Deus é. Isso, Deus não pode dividir conosco, Deus não pode compartilhar conosco. Por quê? Porque nós podemos piorar e nós podemos melhorar também. Imutabilidade. A mudança, ela sempre é um aperfeiçoamento, né? Ou seja, uma pessoa, por exemplo, que faz bariátrica, eu estava nessa situação física, agora eu estou numa situação física melhor. Deus pode se aperfeiçoar? Não. Por quê? Porque Deus é o ser perfeitíssimo em si mesmo. E aí a gente fala, eternidade, por exemplo. Deus é um ser que nunca começou e que nunca vai ter fim. A ideia de início e fim advém da ideia de tempo. E o tempo também é uma criatura de Deus. Então, para Deus, o tempo não existe, certo? Porém, Deus tem alguns atributos que ele compartilha conosco. A liberdade, por exemplo, Deus é livre no seu agir. A bondade, Deus é bom. A justiça, Deus é justo. A veracidade, Deus é verdadeiro. A fidelidade, Deus é fiel para conosco. E a providência, Deus nos ajuda, Deus nos provê. Né? Como é que a gente fala, a ladainha da Divina Providência? Deus provê, Deus proverá. E Deus compartilha isso com as suas criaturas. Nós, como é que nós conseguimos gozar do atributo da liberdade? Por meio do livre-arbítrio. Como é que conseguimos gozar do atributo da bondade? Sendo bons, da justiça, sendo justos, da veracidade, sendo verdadeiros, não mentindo, não sendo falsos, da fidelidade, sendo fiéis a Deus, ao nosso cônjuge, aos nossos princípios. Providência, eu vou ajudar o meu filho, eu vou prover, eu vou colocar dinheiro na minha casa, eu vou prover a alimentação. Percebam, isso tudo, as qualidades máximas, esses atributos na sua perfeição, eles só são de Deus. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que compartilha esses atributos conosco, as suas criaturas. E é exercendo esses atributos de Deus que nós chegamos à santidade. Mas isso também é um assunto complexo e a gente vai ver em outro momento. Então, bora entender o seguinte. Na Suma Teológica, São Tomás de Aquino mostra que essa concepção da analogia de modo metafórico tem a sua procedência, se analisada a partir do fato do ser de Deus ser a origem de todos os outros seres. Ou seja, Deus é a causa não causada. Deus é o criador não criado. Perfeito? Eu percebi, inclusive, que não está aparecendo as nossas imagens. Eu vou só um momento. Deixa eu ver aqui se as outras estão aparecendo. Porque senão, como eu coloquei algumas imagenzinhas aqui, ficaria complicado de expor para vocês. Bom, mas eu acho que as demais vão aparecer. Só foi o problema nessas primeiras. Então, vamos lá. Deus, ele é a origem de todos os outros seres. Todavia, há predicados que são próprios de Deus e que não podem ser encontrados nas criaturas. Nós podemos ser oniscientes, onipotentes, onipresentes? Não. Isso aí é atributo somente de Deus. Então, vamos fechar aquele ponto, né? A igreja negava de conhecer a Bíblia, a igreja católica, a igreja malvada, né? Só isso. A igreja católica é sempre malvada. Vamos colocar uma coisa na nossa cabeça hoje? A igreja ama o conhecimento. Ama conhecimento.
A gente tem dois grandes nomes, Santo Agostinho de Hipona e Santo Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho, ele dialogou profundamente com a filosofia de Platão e incorporou tudo aquilo que ele aprendeu com Platão na tradição cristã católica, né? A Igreja Católica, ao preservar os seus manuscritos nos mosteiros, garantiu que o pensamento platônico fosse transmitido até chegar nos dias de hoje. Ou vocês acham que era quem? Quem que ia ficar passando o dia inteiro lá, copiando coisas, gente? Eram os monges, eram os religiosos. Se nós temos livros hoje, devemos à Santa Madre Igreja. E pensem, se a Igreja Católica é tão ruim, né, é tão malvada, como é que São Tomás de Aquino iria estudar Aristóteles, iria estudar Platão, iria estudar Sócrates, que são filósofos pagãos? Pagãos, certo? A Igreja nunca rejeitou a possibilidade de você estudar filósofos, teólogos, cientistas que não sejam católicos. Pelo contrário, é justamente porque cremos na analogia do ser, é que olhamos para uma pessoa que não é católica e pensamos, tudo aquilo de bom que ela consegue trazer a mim provém de Deus, provém desses atributos de Deus. Por meio da razão, observando essa pessoa, eu consigo conhecer a Deus, certo? Quando a gente fala de Tomás de Aquino, ele traduziu e comentou as obras de Aristóteles, né? E integrou essas obras à teologia católica. São Tomás, ele dedicou, como eu falei para vocês, a vida inteira dele ao estudo, né? Tendo crescido dentro de um convento desde a mais tenra idade. Tudo bem que depois ele mudou, né? Ele saiu dos beneditinos e foi para os dominicanos, mas tudo bem, isso é outra conversa. Vamos falar brevemente da famosa Idade das Trevas. Não sei vocês, mas quando eu tive aula de história, os professores chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, né? A gente tem aqui uma bula do Papa Alexandre IV, né, que nos explica muito bem qual era o espírito da Idade Média. De fato, recebemos com alegria e certamente aceitamos que, considerando prudentemente que a multidão de homens sábios é a saúde do reino e que os governos dos reinos são organizados não menos pelo conselho dos sábios, mas pelo vigor ou fortaleza dos fortes, e desejando assim que os reinos concedidos a vocês pela generosidade do dom divino sejam iluminados pela luz inextinguível da sabedoria e que sejam sustentados pelos conselhos sólidos e maturidade dos especialistas na cidade de Salamanca. Vocês estabeleçam um estudo geral que possa ser frequentado por doutores e professores do futuro, que vocês humildemente nos pediram para fortalecê-lo com fortificação apostólica. Nós, portanto, louvando o propósito pretendido com dignos louvores do Senhor e movidos por suas súplicas, tendo ratificado e aprovado o feito sobre este assunto com assentimento do bispo, confirmamos isso por autoridade apostólica e compartilhamos o patrocínio do presente escrito. Aqui, o Papa Alexandre estava dando o patrocínio, ou seja, ele estava referendando, oficiando, tornando oficial a Universidade de Salamanca. E não só isso, gente, foi a Igreja Católica que criou os títulos de bacharel, mestre, doutor e especialista. Meus jovens, a gente deve muito mais à Igreja do que a gente imagina. Então, aqui a gente desmonta essa falácia de que a Igreja Católica é anticonhecimento. Primeiro, queridos, a Igreja fundou e protegeu as universidades, certo? Ou vocês acham que as universidades têm cara de igreja a troco de nada, né? Quem construiu foi um ateu? De forma nenhuma, certo? A bula do Papa Alexandre reconhece a validade dos graus universitários. E diga-se de passagem, né? A bula do Papa, ela fez uma coisa que a gente não tinha antes. Antigamente, cada pessoa tinha a sua formação reconhecida dentro da sua região. Eu sou bacharel aqui dentro da região de Salamanca, eu sou bacharel dentro da região de Bolonha, eu sou bacharel, enfim, cada um era regional. O que o Papa fez? Agora, esse reconhecimento não seria mais regional, esse conhecimento seria universal.
Uma vez formado na Universidade de Salamanca, uma vez recebendo o título de doutor, você é doutor aqui, você é doutor lá na Baixa da Égua. Ou seja, na Idade Média a gente estava muito melhor do que a gente está hoje, né? Porque hoje em dia a gente precisa fazer revalida, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Lá não, meu filho. Apresentou seu título, tá tudo certo. Outro ponto é que a Igreja Católica preservou o patrimônio intelectual durante a chamada Idade das Trevas. De trevas não existiu nada, certo? E, quarto, a Igreja incentivou a expansão de escolas e colégios. Deixa eu falar um negócio para vocês, gente. Também eram criadas universidades seculares, tá? A Igreja dava dinheiro para que se fossem criadas universidades seculares. O que é universidade secular, Vitória? São universidades que não iam formar só clérigos, não iam formar só padres, iam formar leigos que queriam conhecer, que tinham condições de estudar. Simples assim. Ah, me dê um exemplo disso. Universidade de Bolonha, queridos. Não só isso, mas dentro da Universidade de Bolonha, nós tivemos as 2 primeiras professoras e cientistas mulheres a serem formadas em uma universidade. Tudo isso com essa igreja que odeia as mulheres, que oprime as mulheres, que acaba com a vida das mulheres, que mata as mulheres, que as mulheres não podiam estudar. Da onde? Eu não sei da onde que as pessoas tiram essas coisas absurdas. Então, vamos de memes. Se alguém aqui gosta de ler um bom livro, ó, agradeçamos aos medievais, certo? Agradeçamos a Santa Igreja, agradeçamos a Idade Média. Então, bora entender uma coisa. A Igreja Católica, ela construiu a civilização ocidental, certo? A Igreja Católica fundou diversos centros de estudo, direto ou indiretamente. Bolonha, Paris, Oxford, Salamanca, e tantos outros, certo? A gente tem também a Universidade de Alcala, que foi também criada sob a autoridade papal e também tinha esse caráter universalista, ou seja, que você pudesse ter o seu título acadêmico reconhecido em qualquer lugar do mundo. E as bulas do Alexandre IV, que a gente falou agora, elas justamente consideram isso, olha, a universalidade aos graus de Salamanca e autorizaram o uso do selo oficial, reforçando a proteção papal ao reconhecimento acadêmico. Então, todas as vezes que vocês ouvirem que a igreja não deixa ninguém estudar, que a igreja não deixava as pessoas conhecerem, que a igreja não deixava as pessoas lerem, meu irmão, diga, qual é a fonte? Vozes da sua cabeça? Só pode. Esse, queridos, era o currículo de um estudante medieval. Trívio e o quadrívio. Estudavam gramática, lógica, retórica, aritmética, geometria, música, astronomia. Um estudante médio da Idade Média era muito mais capacitado do que um doutor dos nossos tempos de hoje. Esse currículo ele foi herdado da antiguidade clássica, né? Ou seja, ele foi herdado lá daquilo que estudavam os gregos, e ele foi mantido nas escolas monásticas e nas primeiras universidades. E isso quem nos relata é o Papa Pio XI, né, que num discurso aos professores e alunos do Colégio Mondragone, lá em maio de 1929, ele fala para os alunos como era a rotina de um estudante medieval. Queridos, a rotina de um estudante medieval era muito mais puxada do que a nossa. Volto a dizer, um doutor de hoje não estuda 1/3 do que estudava um aluno medieval, certo? A igreja, ela preservou e transmitiu o conhecimento por centenas de gerações. Em que se pese, dentro das escolas, dos monastérios, você era incentivado a discutir, né? As escolas tinham a famosa disputácio, ou seja, você era incentivado a dialogar com os seus opositores. Ah, tu pensa isso sobre a salvação? Não, eu penso outra coisa. Então, bora reunir esses dois aqui, né? Ringue de galo, bora lá. Tu, dá teu argumento. Tarará, tarará, tu, dá teu argumento. Aonde que a gente vê isso nas universidades hoje em dia? A gente não vê. O que a gente vê, e isso inclusive é uma pesquisa, foi feita uma pesquisa agora que 47% dos estudantes universitários têm medo de se manifestar. Medo. Por quê? Tem medo de repulsas, tem medo de serem excluídos, tem medo de serem perseguidos. Um estudante da universidade na Idade Média tinha muito mais liberdade do que tem um universitário hoje em dia. Eu digo, inclusive, eu sou prova viva disso,
certo? Mas vamos voltar para Aristóteles, esclarecido esses primeiros pontos. O Aristóteles e Tomás de Aquino, eles pensavam de maneira muito semelhante. Porém, foi Tomás de Aquino que sistematizou, que organizou essas 5 vias, que a gente vai conhecer agora. E como surgiram essas 5 vias? Bom, o Aristóteles, ele gostava muito de contemplar o mundo. Ele olhava para o mundo que o cercava e ele via coisas. E ele viu 4 causas. Enquanto ele contemplava o mundo, esse estudo gerou 4 causas: causa material, causa formal, causa eficiente e a causa final. Para o Aristóteles, a causa material é a matéria-prima de algo, é o material do qual uma coisa é feita. A causa formal é a forma, é a essência que define um objeto e que faz com que aquele objeto seja ele e não o outro. Calma que nós teremos exemplos para explicar, porque senão fica muita viagem. A gente tem também a causa eficiente. A causa eficiente, para Aristóteles, é o agente, ou seja, é aquela pessoa que produz. Ele é a causa da mudança e do movimento. E a gente tem, por fim, a causa final, que é a finalidade, é o propósito, é o objetivo para o qual algo existe. Então, bora pegar esses exemplos aqui para a gente conseguir compreender isso de forma melhor. A madeira de uma cadeira, ela é a sua causa material. Eu vou fazer uma madeira. Ou a gente tem essa estátua aqui, que parece-me que foi feita de mármore, eu acho. Não sei, não sou boa. Mas vamos fingir que sim. Se aqui a gente tem uma estátua feita de mármore, essa é a causa material. Ou seja, é a matéria-prima do qual este objeto, esta coisa, é feito. Quando a gente fala de causa formal, a gente diz sobre algo que difere esse objeto e faz com que esse objeto não seja outro. Ou seja, é aquilo que faz com que uma cadeira seja uma cadeira e não um sofá. É aquilo que faz com que uma televisão seja uma televisão e não um ventilador. É aquilo que faz com que um computador seja um computador e não uma garrafa de água. Certo? Isso é a causa formal. É aquilo que difere uma coisa da outra. A gente também tem a causa eficiente, ou seja, é a pessoa, é o agente que constrói aquele algo. No caso da cadeira, né, eu coloquei aqui um carpinteiro, né, um marceneiro da vida. Ele é a causa eficiente, é ele que constrói esse objeto. E, por fim, a gente tem a causa final, certo? Qual é a finalidade da cadeira? É que eu possa me sentar, certo? Esse é o propósito existencial da cadeira, oferecer um lugar para que eu possa me sentar. E para que eu estou falando isso? Porque essas causas, elas vão ser muito importantes para a gente conseguir compreender o que são as 5 vias. Vamos lá. Quando Aristóteles elabora esse pensamento, é válido falar para vocês, ele não fala de Deus. Lembram daquilo que o pastor André Luiz falou? Né? Isso não é algo cristão, né? Não é algo cristão. De fato, não é. Não é mesmo. Certo? O Aristóteles, ele não fala que essa causa, que esse carpinteiro é Deus. Isso é fato, certo? Porém, Santo Tomás de Aquino, ele aperfeiçoa esse raciocínio do Aristóteles. Então, vamos conhecer de fato o que são essas 5 vias de Santo Tomás de Aquino. Só ajeitar aqui a câmera. Aqui, beleza. A gente tem, queridos, 5 vias. O que são 5 vias? São 5 argumentos, são 5 formas, são 5 meios de chegar, de conhecer a existência de Deus. A primeira via é a do movimento, a segunda da causa eficiente, a terceira do contingente do necessário, a quarta dos graus de perfeição e a quinta é o governo das coisas. Vamos lá. Primeira via. A primeira via, ela fala de um fato observável no mundo. O que é esse fato? O movimento. E aqui é bom pontuar. O sentido de movimento não é o sentido que a física dá ao movimento, né? Aquilo que se move vai de um ponto ao outro. Não é esse o sentido de movimento.
O movimento para São Tomás de Aquino é a mudança que existe em um ser. Lembra quando eu falei para vocês que Deus ele é imutável? A gente pode dizer também que Deus é imóvel. Deus não pode ser movido. Ele é aquilo que é. Ele é o que é. Certo? Ele não pode ser mudado, ele não pode ser transformado por ninguém. Perfeito? Então, o sentido da palavra movimento, para o Aristóteles e para o Tomás de Aquino, não é essa locomoção, mas é a modificação do ser. O que a gente percebe? Percebemos pelos nossos sentidos que as coisas se movem. O que diz o Tomás de Aquino? Nossos sentidos atestam com toda certeza que neste mundo algumas coisas se movem. Ora, tudo que é movido por outro. Vamos transformar isso em um exemplo? A gente tem aqui uma mesa de madeira. E a gente tem aqui um carpinteiro, ou um marceneiro, como queira, certo? A mesa é o ser movido. E o carpinteiro é o ser movente. Por quê? Porque antes de existir a mesa, o que eu tinha? Madeira, certo? E foi essa madeira, movida pelo carpinteiro, que se transformou em mesa, certo? O ser movente é o carpinteiro e o ser movido é a mesa. Ou seja, tudo o que existe foi criado ou construído por alguém. É isso que Santo Tomás quer nos dizer. Tudo o que existe foi criado ou foi construído por alguém. Vamos ver aqui. Primeiro a gente observa o mundo e vê que tudo que está em movimento foi posto em movimento por outra coisa. Vamos lembrar? Movimento quer dizer transformação. Tudo que é transformado por algo, certo? Um carrinho, por exemplo, um carrinho de criança, que começa a deslizar. Essa caixa aqui que eu tenho. Aqui, ó. Isso aqui era uma caixa de fone. E eu transformei ela numa caixa da minha webcam. Ela era uma coisa, ela se tornou outra coisa. Isso aqui é o ser movido e eu sou o ser movente. A gente vê que é necessário ter uma causa externa. Por quê? Essa caixa sozinha, ela foi criada para uma finalidade: ser a caixa de um fone de ouvido. Ela, por si mesma, não pode se tornar outra coisa. Ela não pode se tornar, por exemplo, um apoio para celular, uma caixa de dinheiro, por exemplo. Ela sozinha não consegue fazer isso. Ela necessita de uma causa externa, certo? O que a gente percebe? Que quando a gente vai voltando esses movimentos, vamos colocar aqui a nossa árvore genealógica, a Vitória é filha da Carla e do Adriano. E a Vitória, ela é neta da Cristina, do José Carlos, do Valmir e da Deuri. E, por sua vez, ela é bisneta da Sara, do... Gente, eu esqueci o nome dos meus bisavós. Eu só lembrei o nome da minha bisavó materna. Do seu João, do seu Amauri e da dona Desolina. E assim a gente vai voltando. A gente vai chegar em Adão e Eva. E antes de Adão e Eva? Quem é que veio? Ah, Deus. Quem criou Deus? Ninguém. Por quê? Porque se Deus ele fosse criado por alguém, a gente ia ficar retrocedendo isso ad eterno. E a gente nunca ia chegar no primeiro movimento. Ou seja, quem foi o primeiro motor? Quem foi aquele ser imóvel que criou tudo aquilo que se move? Deus, certo? Deus é o motor que dá início a todos os demais movimentos. Estou muito feliz com o Carlo, certo? Com a canonização dele. Então, vamos usar esse exemplo para falar de movimento de primeira via? Ato, gente, é aquilo que uma coisa já é. Perfeito? É a sua realidade. Isso aqui, em ato, é uma garrafa de água. É o que isso é, uma garrafa de água. Potência é o que essa coisa pode vir a ser. A sua possibilidade, a sua capacidade de mudar e de se transformar.
Se isso aqui não me servir mais, eu posso ir num lugar lá dos recicláveis, né, que eu deixo isso aqui lá, e aí eles vão transformar essa garrafa de água, que não me serve mais, em um pote de shampoo, por exemplo, em um pote de condicionador. Percebem? Em ato, isso aqui é uma garrafa de água. Em potência, isso pode ser uma série de coisas. Um pote de shampoo, de condicionador, de sabonete, enfim, uma infinidade de coisas. Ou até mesmo derreter o plástico para transformar em uma caneca, certo? Em ato, isso é uma garrafa de água. Em potência, isso pode se transformar em diversas coisas. E o que é um movimento? O movimento, ele é justamente essa passagem de ato para potência, certo? Vamos traduzir aqui para um exemplo bem prático. Ao sermos batizados, todos nós somos santos em potência. O que diz nosso Senhor em Atos dos Apóstolos? Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, como meu Pai Celestial, que está nos céus, é santo. Todo católico batizado é um potencial santo. Todo católico batizado é um santo em potencial, certo? Mas você precisa realizar este movimento de batizado para santo. Em ato, nós somos somente cristãos batizados. É isso. E é preciso que nós façamos esse movimento, essa ação de obedecer a Deus, amar a nosso Senhor, para nos tornarmos santos de fato. Um dia, o Carlos foi somente um cristão batizado. Estou emocionada, gente. Enfim. Canonização do Carlos me deixou muito contente. Em potência, ele tinha a capacidade de se tornar um santo. E foi isso que ele se tornou. Ou seja, ele usou de toda a sua potencialidade para chegar à sua finalidade, que é a santidade. Perfeito? A gente tem também a segunda via, que é chamada de causa eficiente. Vejamos, tudo que existe depende de uma causa para existir. Lembra o que eu falei, né? Deus é este ser não causado. Ou seja, os seres, eles dependem de uma causa que seja eficiente para existir. Se a gente regressa nessa relação de causa e efeito, a gente vai chegar num princípio. O que é isso? Uma causa não subordinada e não causada. Por quê? Porque ela não pode ser causada por outra coisa, caso contrário, ela não seria a primeira, certo? A essa causa eficiente, a esta causa primeira, nós damos o nome de Deus. Vamos transformar isso em um exemplo que a gente consiga entender e aprender? Sim! Bora falar de pão. Né? Quero comprar pão. Aonde que eu consigo comprar o pão? Na padaria, com o padeiro, certo? Mas para que o padeiro faça pão, é preciso de trigo. E o trigo eu consigo onde? O trigo eu consigo lá naquela fábrica lá de trigo, que tem aquela moenda lá, que fica moendo a farinha de trigo. Mas, para que esse trigo chegue nessa fábrica de fazer farinha, antes eu preciso colher esse trigo, certo? Eu preciso, então, de um agricultor para colher. E aí, se eu tenho um agricultor, eu preciso que esse agricultor tenha tido pais, tenha tido avós que o tenham gerado. E assim a gente vai retrocedendo, 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 e a gente percebe que uma causa depende da outra. Ou seja, eu posso dizer que o pão não existiria se os pais do padeiro não tivessem tido um filho. Entende? A gente sempre vai retrocedendo, a gente vai traçando uma linha e vai retrocedendo. Então, ou seja, eu tenho pão, o pão está na padaria, que precisa do padeiro, que precisa do trigo, que precisa da fábrica de farinha, que precisa do agricultor, que precisa ter as sementes. Entende? A gente vai, retrocedendo, retrocedendo, até que a gente chegue numa causa primeira. Essa causa primeira, ela precisa não ter sido causada por ninguém. Ela precisa ter sido uma causa eficiente. Ela precisa ser uma causa por si própria. Ela precisa ser esse motor imóvel, que não é movido por nada, que não é movido por ninguém e que dá movimento a todas as coisas. Vamos de novo para a nossa tabelinha? Eu vou observar o mundo e eu vou observar que cada efeito tem uma causa.
Vamos lá, um exemplo. Uma lâmpada é produzida por um fabricante. Qual é a causa externa? O efeito, ele não pode ser a causa em si mesmo. Qual é o efeito da lâmpada? É a luz, é iluminar os ambientes, certo? O que eu tenho? O fabricante, ele não é a lâmpada. Consegue entender? O efeito e a causa não são as mesmas coisas. A causa é o fabricante. O efeito é a lâmpada que produz luz. E os dois não são a mesma coisa. Quando eu vou regredindo, eu vou traçando uma cadeia infinita de causas, que seria impossível sem que eu não tenha uma causa primeira, certo? Ou seja, uma linha infinita de fabricante. Eu me lembro quando eu era criança, eu não entendia muita coisa, né, acerca de Deus. Então eu ficava imaginando assim, eu não sei se vocês já viram aquelas bonecas chamadas matrioscas, que tem uma boneca grande, aí vem uma menor, então eu imaginava que Deus era mais ou menos isso aí, que tinha um Deus grande, aí dentro tinha o Deus médio, aí tinha o Deus pequeno, aí tinha o Deus menor, e o menor, e o menor. Eu só não conseguia chegar no primeiro. São Tomás de Aquino me explicou. Deus é a primeira causa não causada. Deus é o primeiro motor não movido. Volto a dizer, criação, tempo, espaço, isso são criações de Deus. Esses conceitos, essas coisas são criaturas de Deus. Então é óbvio que para nós é difícil compreender uma causa não causada, uma coisa que não tenha sido gerado por nada. Por quê? Porque nós somos criaturas. Então, nós temos uma limitação de intelecto. E é nesse momento que a gente se usa da fé. Quando a razão ela chega no ponto máximo onde ela poderia chegar, a gente se utiliza da fé. Perfeito? Vamos para a terceira via, que é a minha via favorita. Certo? Se não me falha a memória, São Tomás gostava mais da primeira. A minha favorita é a terceira. A terceira via é a chamada de via do contingente e do necessário. Quando a gente olha para o mundo, a gente observa que existem seres que são contingentes. O que são seres contingentes? São seres que existem, mas poderiam não existir. Todas as vezes que eu dou essas conversas com a mamãe sempre diz, né? Filosofia é papo de doido. É papo de doido, gente. É papo de doido. Vou confessar para vocês. Mas calma que a gente vai tentar elucidar essa conversa de doido. Tá? Quando eu olho para as coisas, quando eu olho para a minha garrafa de água, eu vejo que a minha garrafa de água existe, mas ela poderia não existir, certo? Por quê? Porque essa garrafa de água, em si mesma, ela não é a razão da sua existência. Qual é a razão de uma garrafa de água? Armazenar água para que eu possa saciar a minha sede. Ela não existe por si própria, ela não encontra fundamento nela mesma. Assim sendo, dessa possibilidade de não existir, fica a necessidade que um outro ser lhe cause a existência. Lembra do que eu falei da cadeira, da mesa, da lâmpada? Eu preciso ter um agente, eu preciso ter alguém que cause a existência desse objeto. Se a gente remonta ao infinito, a gente vai chegar em um primeiro ser, um ser necessário, que tem em si a razão absoluta de sua existência. Ou seja, qual é a razão da existência de Deus? Deus serve para algo? Deus tem alguma serventia? Todas as coisas que a gente vê servem para algo. O computador serve para algo, o notebook, o carregador de celular, a garrafa de água. E Deus? Qual é a serventia de Deus? Nenhuma. Deus, ele tem a razão da sua existência nele mesmo. Por que ele existe? Porque ele existe. Porque ele é. Não há nenhuma serventia de Deus. Deus não serve para nada. Certo? Deus não serve para nada. Nós precisamos dele. Mas ele não serve para nada. Ele serve-se nele mesmo. A existência de Deus é explicada única e exclusivamente por ele ser Deus. Ele não precisa de nada para existir, ele não precisa atender os desejos de ninguém, ele não precisa fazer nada para ninguém por existir. Deus não é uma garrafa de água, Deus não é um telefone, Deus não é um fone de ouvido.
É o que eu sempre falo para muitas pessoas: para de tratar Deus como garçom. Ai, porque eu profetizo na tua vida que o Senhor... Para com isso, herege. Para com isso. Isso não existe. Deus não tem serventia para nós, nem para ninguém. Deus simplesmente é. Deus existe porque Ele é. Ele é o único ser necessário. Deus não precisa da gente para existir, Deus não precisa do nosso amor, Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa que a gente vá à missa, Deus não precisa que a gente faça nada. Somos nós que precisamos dele. Certo? E da onde, Vitória, que você tirou isso? Sua herege, sua louca. Simples. Êxodo 13, 13 a 14. Não sei se vocês se recordam, antes de virem as 12 pragas do Egito, Moisés foi tentar, conversar lá com a galera. Gente, Moisés passa por um monte de situação assim bizarra. Bizarra. Pense numa pessoa que foi testada, foi Moisés. Ele vai, ele conversa tantas vezes com o faraó, e o faraó não aceita, liberar o povo israelita. Moisés vai lá e quer ir com a galera para o deserto, que na verdade não era para ir para o deserto, era para ir para a terra prometida, mas pela infidelidade do povo, eles ficaram presos durante 40 anos no deserto. E a gente tem uma passagem que é bem interessante. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhe disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se eles me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderá aos israelitas: aquele que se chama eu sou, envia-me para junto de vós. Vocês imaginem o coitado do Moisés ouvindo um troço desse. O que Deus quer dizer com isso? Eu não preciso de vocês para existir, meu filho. Eu não nasci para atender desejo de ninguém. Não sou Aladim, não sou o gênio da lâmpada, não estou aqui para servi-los. Estou fazendo isso porque eu quero, porque eu sou bom, porque eu sou benevolente. Mas eu não preciso de vocês. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é. Eu sou necessário. Vocês são contingentes, vocês existem, mas poderiam não existir. Mas como eu sou muito bom, como eu sou perfeitíssimo, justíssimo e benevolente, eu os criei e poderia não os ter criado. Certo? É assim que a gente percebe o que é o contingente e o necessário. O próprio Deus fala: eu sou. Este é o nome de Deus. É aquele que é. O que é o eu sou? É o eu sou. Ele é. Certo? Deus bonito. Não, Deus simplesmente é. Não precisa de nada, não precisa de ninguém, não depende de nada e não está aqui para servir a nada e nem a ninguém. Ele simplesmente é. Certo? Deus é aquele que é. Ele é o ser necessário. Novamente, vamos para a nossa tabelinha. A gente tem muitos seres que são contingentes. Uma cadeira, minha garrafa de água, meu carregador. Eles existem, mas eles poderiam não existir, certo? Todo ser que ele é contingente, ele depende de algo que lhe dê existência. Ou seja, a cadeira precisa do carpinteiro, do marceneiro, a casa precisa do pedreiro, a garrafa de água precisa do fabricante, e assim sucessivamente. A cadeia de dependência, ou seja, a gente vai montando essa linha de dependência, deve terminar em um ser que não depende de nada para existir. Ou seja, é o dono que não depende de ninguém. É o dono do mundo, certo? Esse é o grande negócio. Deus é o dono do mundo. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. Nós somos inquilinos. Nós somos inquilinos no mundo que pertence a Deus. Certo? Existe, então, meus queridos, uma causa necessária. Este ser necessário é Deus. Deus é o fundamento absoluto de toda a existência.
aqui eu montei mais uma vez, olha aqui, ó. Temos o pãozinho, temos o trigo, temos o padeiro, temos a fábrica de farinha, temos aqui a agricultura, e temos aqui a semente, e temos aqui o agricultor. Percebam? Sempre a gente tem coisas que o pão existe, mas poderia não existir. O trigo existe, mas poderia não existir. A semente de trigo existe, mas poderia não existir. Certo? É isso que é algo contingente. É algo que existe, mas que poderia não existir. Nós existimos, mas se Deus não fosse quem ele é, nós poderíamos não existir. Montei um exemplo bem bacana para vocês. Um ser necessário tem fundamento da sua existência em si mesmo e não precisa de outro que dê causa à sua existência. Este ser é Deus, certo? Mas vamos tentar facilitar mais isso. Um padre, por exemplo. Aqui eu tenho um padre, certo? Um padre, ele só pode ser padre se tiver um bispo que lhe ordene padre. Né? Vocês sabem, quando um diácono deixa de ser diácono e se torna padre, ele é ordenado por um bispo, chamado de ordenação sacerdotal ou ordenação presbiteral, certo? E o bispo, por sua vez, precisa de um papa que lhe recomende ao bispado. Dom Alberto, Dom Júlio, Dom Paulo Andreoli, Dom Antônio, todos eles só se tornaram bispos porque temos um papa que recomendou esses sacerdotes ao bispado. Perfeito? E o papa, por sua vez, precisa de um colégio de cardeais que lhe eleja como papa. A gente acabou de acompanhar isso agora com a eleição de Leão XIV. Vários cardeais se reúnem, temos o conclave e eles escolhem um papa. E os cardeais, por sua vez, precisam de um papa anterior que lhes nomeasse cardeais. Os cardeais nada mais são do que bispos, né, com uma posição mais privilegiada e que podem votar no conclave. E que, por sua vez, precisam de um bispo que já foi padre, que já foi seminarista, que já foi leigo, até que alguém lhe ordenasse. Quando a gente retrocede toda essa cadeia, aonde a gente chega? Em Deus. Certo? Em Deus. Temos também a quarta via. Gosto muito também da quarta via. A quarta via, queridos, é chamada de graus de perfeição. O nosso entendimento percebe o seguinte, que existem graus de perfeição em todas as coisas. E esses graus, eles estão presentes desde os objetos mais comuns até os sentimentos mais obscuros ou os sentimentos mais nobres. Né? A gente julgamos sobre esses tais graus e essas coisas tendo como referência algo máximo. Né? Se para cada coisa existente há um grau máximo, portanto, deve existir um ser que contém todos os atributos e coisas possíveis em seus graus de perfeição. E que seria gerador de todas as coisas em um grau de perfeição menor. Ah, Vitória, me perdi, muita loucura. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês brevemente dos atributos de Deus? Falei dos atributos que são absolutos e atributos que são relativos, certo? Atributos absolutos são aqueles que somente Deus pode ter. Tipo assim, meu irmão, se tu não é Deus, é isso aí. Senta e chora. Mas existem atributos relativos que Deus possui e que Deus compartilha com as suas criaturas. Quais seriam esses? A bondade, a justiça, a veracidade, a liberdade. Quando eu olho para uma pessoa e vejo que ela é uma pessoa livre, fiel, verdadeira, justa, né? Enfim, é uma pessoa maravilhosa, tudo de bom, eu percebo, ela tem uma referência, né? Os pais são muito bons. E por que os pais são muito bons? Porque os avós são muito bons. E por que os avós são... A gente vai retrocedendo, até que a gente chegue em um ser que deve condensar para si todas as perfeições que existem. Ele deve condensar em si todas as perfeições, sendo assim o gerador de todas as coisas e de todos os graus de perfeição que existem. Quando a gente vê uma planta,
um legume, um mineral, por exemplo, a gente sabe que esses são inferiores aos animais, né? Porque os animais, principalmente os mamíferos, são, né, extremamente desenvolvidos. Sentem frio, sentem medo, sentem calor, sentem dor. E agora, quando a gente olha para os animais e a gente olha para os seres humanos, a gente vê que os animais estão abaixo dos seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos, para além deles terem tudo isso que tem os animais, eles ainda têm a razão, que é isso que diferencia os seres humanos dos animais. E aí, depois do ser humano, a gente vai para onde? Quem que tem mais atributos para além do ser humano? Não tem. Somente Deus, certo? Então é sempre assim, a gente olha a ordem do mundo, vê que as coisas são boas, vê que existem coisas melhores do que outras. Ora, quando a gente tem os pais, né, que tem 3, 4, 5 filhos, é notório que existem filhos, os filhos são diferentes uns dos outros. Às vezes tem um filho que é mais virtuoso, um filho que é mais dedicado, um filho que é mais bondoso, um filho que é mais correto. Então você vai fazer uma comparação entre um filho e outro. E quando você pega isso de um modo geral, você vai fazer uma comparação da humanidade de um modo geral com um ser que precisa ser boníssimo, perfeitíssimo, justíssimo, fidelíssimo, perfeitíssimo. Esse ser só pode ser Deus. Se há alguém mais perfeito do que Deus, então é este ser que é Deus. Aqui a gente vê também na nossa tabelinha. Todos eu coloquei uma tabelinha para que depois vocês possam ler na casa de vocês, relembrar das coisas que foram ditas. Como eu falei, há graus de bondade, de verdade, de beleza nas coisas. Ou seja, algumas pessoas são mais bondosas do que outras. Veja, nós temos muitos jovens bons. Aqui eu me considero uma jovem boa. Eu sou uma jovem legal. Sou uma jovem ok. Mas agora, se eu comparo a minha juventude, a do Giorgio Pier Frassati, e se eu comparo a minha juventude, a juventude do Carlo Acuti, gente, pelo amor de Deus, né? Aí fica difícil. Percebem? Tem coisas que são mais boas, são mais boas entre aspas, né? Que são melhores do que outras. Esses graus, eles são medidos em relação a um padrão máximo. Ou seja, se eu consigo ver o bem nas pessoas, essa bondade imperfeita, precisa existir uma bondade perfeita. Lembram daquela caverna de Platão? Ah, eu só vejo as sombras. Mas para além das sombras, existem as coisas como elas são. O mundo real, não o mundo das ideias. Certo? Existem as coisas como são e existem as coisas no mundo das ideias. Da mesma forma, existe a bondade suprema e existe a bondade que nós, seres humanos, conseguimos alcançar. Existe um grau máximo de bondade que um ser humano pode alcançar, que é a santidade. Mas acima da santidade, o que é possível? Deus, somente, certo? Que é a perfeição absoluta. Deus deve ser o ser de perfeição completa. Se existe um outro ser que tem a perfeição completa, é este ser que é Deus. Isso, inclusive, nos lembra o argumento ontológico de Santo Anselmo, mas que também é muito complexo e não é momento. Ainda mais que são quase 9 horas da noite. Deus o livre de falar de ontologia do ser. Não está nesse momento. E a gente tem a última via, que é o governo das coisas. A quinta via, ela é a prova pela ordem do universo. Se a gente considera a ordem existente no universo, desde os componentes microscópicos, lembra que eu falei agora há pouco, né, os minerais, etc., até os gigantescos astros do firmamento, né, o Sol, as estrelas, a harmonia e a atividade em relação entre eles, facilmente a gente chega à conclusão que há uma inteligência que criou e ordenou tudo isso, gente. Caso contrário, seria absurdo. Eu, particularmente, assim, as pessoas dizem, né, que tem que ter muita fé para ser cristão. Me desculpa, mas para mim tem que ter muita fé para ser ateu, porque para você acreditar que tudo isso veio do nada, irmão, ou você é doido, ou realmente você tem muita fé. Muita fé. Se você vira cristão, você se torna santo, porque isso é uma fé do tamanho de uma montanha, certo? O padre Garrigo Lagrange, ele fala o seguinte: os seres privados de razão
não tendem a um fim se não são guiados por uma inteligência, como a flecha pelo arqueiro. Com efeito, uma coisa não pode estar ordenada a outra senão por uma causa ordenadora, que deve ser necessariamente inteligente. Por quê? Porque só a inteligência conhece a razão de ser das coisas. Vamos elucidar isso. Uma garrafa de água não coloca água dentro dela por si própria. Uma flecha não acerta o alvo por ela própria. Ela precisa ser guiada pelo arqueiro, assim como sou eu que preciso utilizar a garrafa de água do modo correto. Por quê? Porque as coisas não se conduzem aleatoriamente, não se conduzem sozinhas. Perfeito? Então é necessário ter um ser inteligente para ordenar o agir dessas coisas. Certo? Bom, tem de ser diferente, gente, dos seres da natureza. Por quê? Esse ser inteligentíssimo. Por quê? Os minerais, os vegetais, eles são desprovidos da ciência das coisas. Os animais também não possuem intelecto. Não adianta, desculpa, eu sei que hoje em dia tá essa febre de pai de pet, mãe de pet, mas assim, animal não tem intelecto, tá? Animal não tem intelecto. Pede para o animal resolver uma equação. Pede para um animal elucidar uma teoria aí de física, de metafísica, de filosofia. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não tem intelecto. Então, ele precisa ser guiado por alguém que tem intelecto. Ou seja, a inteligência humana, certo? Mas, quando a gente fala do governo de todas as coisas, a gente precisa de uma inteligência que seja diferente da inteligência humana. Que, ainda que ela perceba e explique a ordem, que existe, a inteligência humana, ela explica a ordem, ela não cria a ordem. Então, a gente tem que falar de uma inteligência governadora de todas as coisas que seja acima da inteligência humana. E é o que fala o nosso querido padre. Os animais conhecem sensivelmente o objeto que constitui o seu fim, mas nesse objeto não percebem a razão formal do fim, ou seja, eles não raciocinam como nós. Por conseguinte, se não houvesse uma inteligência ordenadora que governasse o mundo, a ordem e a inteligibilidade que há no universo e que as ciências descobrem proviria da inteligibilidade. E ainda mais, nossas próprias inteligências proviriam de uma causa cega e ininteligível. Uma vez mais, o mais sairia do menos, o que é absurdo. Vamos transformar isso em algo compreensível? Uma minhoca consegue gerar uma criança? Um cachorro consegue construir uma casa? É possível que o menos gere o mais? Não. Certo? Logo, só o mais pode gerar o menos. Ou seja, Deus, perfeitíssimo, cria coisas que estão abaixo dele. Por quê? Porque Deus jamais pode criar algo que seja semelhante a ele. Senão essa coisa, semelhante não, que seja igual a ele. Senão essa coisa seria o próprio Deus. Certo? O que percebemos aqui, caríssimos? Que nós não somos frutos do acaso, mas sim de um desejo profundo de nosso Senhor, que por infinita bondade quis criar a nós e o mundo todo. Então, assim, esse papo de a gente tudo surgiu do nada, meu irmão, isso é papo de maluco, papo de doido. Não existe isso. O nada cria o nada. O abismo chama o abismo. Certo? Uma minhoca não cria um ser humano. Um cachorro não cria uma casa. Toda vez, porque o ser humano veio do macaco. O ser humano veio do macaco? E o macaco veio da minhoca? Entendeu? Diz assim, o macaco veio da minhoca? Aí você vê a pessoa lá enrolada tentando explicar. Só dizer, não, filho, macaco veio da minhoca? E a minhoca veio de quem? Veio do H2O? A minhoca, geração espontânea. Surgiu, brotou. Certo? Essa ideia de acaso, ela quer justamente
tirar a grandeza da criação. Vejam, o pastor André Luiz, ele diz que quando a gente usa demais a nossa razão, a gente se afasta de Deus, a gente torna Deus algo desnecessário. E, na verdade, o que a gente consegue ver aqui é justamente o contrário. Quanto mais a gente se utiliza da nossa razão, mais a gente consegue compreender, perceber, observar que Deus existe. É impossível termos um mundo tão ordenado como nós temos que não comporte a existência de Deus. Vou dar um último ponto aqui com vocês, porque no que se refere ao nosso conteúdo de hoje, a gente já finalizou, certo? Eu não sei se vocês conhecem um maluco chamado Richard Dawkins, certo? O Richard Dawkins, ele é um ateu muito famoso, né? Ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. Se não me falha a memória, foi ele. E o Richard Dawkins, depois dele desfazer de Deus de todas as formas, ele falou uma coisa bem interessante em uma das suas últimas entrevistas. Ele falou que ele se considera um cristão cultural. Isso é, ele não acredita em Deus, mas tem afinidade com os valores cristãos. O que eu quero dizer para vocês com isso, queridinhos e queridinhas, amorizinhos e amorinhas? Quando a gente olha para o universo, principalmente quando a gente vê essas qualidades tão grandes, tão excepcionais como a justiça, a fidelidade, a bondade, a veracidade, a gente só consegue contemplar isso tendo em vista que algo maior existe, certo? Por quê? Porque isso precisa ter uma causa. A bondade, gente, ela não veio do nada. Quem foi a primeira pessoa boa desse mundo? Quem foi a primeira pessoa justa desse mundo? Quem foi a primeira pessoa amável desse mundo? Quem foi a primeira pessoa verdadeira desse mundo? Vocês já pararam para pensar nesse tipo de coisa? Então, quando Richard Dawkins fala que ele é um cristão cultural, na verdade, ele meio que só não quer admitir que Deus existe por uma birra. Mas ele sabe que Deus existe. No fundo, ele sabe. É impossível a gente ter um nível de bondade como o de Carla Pucci, como do Pierre Frassati, como da Beata Imelda. É impossível a gente ter esse nível de bondade, esse nível de justiça, sem que você tenha um ser criador que seja gerador de todas essas qualidades. É impossível que você consiga isso. Você precisa ter esse motor primeiro, essa causa primeiro, e essa causa primeira, esse motor primeiro, esse ser no mais elevado nível de perfeição que a gente consegue conceber, esse ser é uma pessoa, um ser, Deus, certo? Então, hoje, nossa, gostei, consegui cumprir aqui o horário, né? Eu estava me programando terminar 9 horas, são 9h02. Vamos fazer a nossa oração final. A gravação vai ficar disponível em breve e as perguntas poderão ser feitas no privado ou podem ser feitas também lá no nosso grupo, certo? Não vou hoje colocar as perguntas aqui no final, para que a gente não demore muito, porque amanhã todos temos que acordar e ir para os nossos trabalhinhos, exercer esses atributos que Deus deu para a gente, certo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Tomás de Aquino, rogai por nós e iluminai-nos com o dom da sabedoria. Espero que vocês assistam novamente esta aula, porque sim, eu sei que isso é um tema muito complexo, né? Eu sou extensionista em tomismo, né, em filosofia aristotélico-tomista, e sim, para mim também é muito complexo, principalmente quando a gente estuda os tratados de Tomás de Aquino, as pessoas que comentaram a obra de São Tomás de Aquino, é realmente algo complicado da gente entender. Mas, por que eu quis tratar desse assunto? Para que vocês vejam, primeiro, que Deus nos deu uma cabeça e é bom que a gente use. Segundo, a razão ela não nos afasta de Deus. Se a razão está nos afastando de Deus, é porque nós não estamos usando a razão como deveríamos usar. Não estamos sendo, de fato, racionais, certo? Senão, a razão, ela nos aproximaria de Deus. A razão, ela sempre vai nos aproximar de Deus. E a fé, ela vem para complementar aquilo que a nossa razão não consegue compreender. Um pequeno exemplo. O que a nossa razão não consegue compreender? A Eucaristia. Né? Como é que aquela hóstia consagrada tem em sua substância o corpo e o sangue de Cristo? Não sei. Isso a minha razão não consegue compreender. E vejam, queridos, eu não estou falando da gente compreender a transubstanciação, etc. Isso eu já expliquei, isso, né, vocês estão safos. Mas isso não faz o menor sentido, entende? Aquele pão ázimo, né, aquele pão fininho, aquela rodelinha de pão conter o verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é uma loucura. Isto é uma loucura. A nossa razão não consegue compreender isso. E por isso a gente tem tanta dificuldade de acreditar na Eucaristia. E por isso, muitas vezes, as pessoas profanam tanto a Eucaristia, não têm amor pela Eucaristia, não têm respeito pela Eucaristia. Quando entram na igreja, não têm coragem de fazer uma genuflexão. Por quê? Porque a razão não compreende. E é nesse momento que diz São Tomás de Aquino que a fé vem para completar os sentidos. Aquilo que os meus sentidos, que a minha razão não alcança, eu uso a fé. Fulano estava desenganado pela medicina. A minha razão não compreende como ele se curou. Foi a fé. É Deus. Nesse momento já não há explicação lógica para isso. É somente a fé. A nossa razão, ela tem um limite. Então a fé, ela está acima da razão. Porque a fé, ela é mais perfeita do que a razão. Porque a fé, ela está amparada em Deus. Está amparada em Cristo Jesus. Está amparada em nosso Senhor. A fé é a esperança das coisas que não se veem. Eu espero por aquilo que eu ainda não vi. Eu creio naquilo que eu não consigo explicar, que eu nem consigo compreender. Mas eu creio. Por quê? Porque eu tenho fé. Tá? Saiam daqui sabendo que a razão e a fé não são opostos. Não é como pensam, infelizmente, os nossos irmãos protestantes. Não são opostos. Não tenham medo de ir para o médico, tomar remédio, fazer cirurgia, fazer terapia. Não sejam essas pessoas. Eu outra vez vi um vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, ele é um pastor batista, né, falando contra o uso de antidepressivos. Gente, o tanto de gente que se mata porque não busca tratamento. O tanto de gente que morre. Mas por quê? Porque para essas pessoas, quando eu uso a razão, quando eu uso a medicina, eu estou dizendo, Deus é incapaz. Deus não consegue me curar. Deus não consegue fazer. E, na verdade, é exatamente o oposto. Quanto mais eu uso aquilo que Deus disponibilizou para mim, mais eu consigo ver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a ciência, que nos deu a razão, que nos deu a medicina. Como a minha vida seria mais difícil se o Senhor não tivesse compartilhado os seus atributos para com as suas criaturas. Como a nossa vida seria muito mais difícil se Deus não tivesse dado para nós a possibilidade de conhecer, a possibilidade de adquirir sabedoria, a possibilidade de adquirir conhecimento, a possibilidade de estudar, a possibilidade de fazer ciência, de conhecer, de desenvolver coisas novas, de desenvolver soluções. Isso tudo provém de Deus.
Isso não provém do diabo, queridos. Quer dizer, Deus criou tudo, quando chegou na hora da ciência, ele mandou um WhatsApp para o Satanás e falou, olha, essa parte aí é contigo? Claro que não. Tiremos da nossa cabeça essa ideia mesquinha, essa ideia protestantizada de que a razão e a ciência são opostos. Elas não são. Não são. Pelo contrário, elas se complementam. Uma anda junto com a outra. A hora em que a minha razão já não consegue mais, aí, meus queridos, a gente vai pela fé. Certo? Que todos possam ter... Obrigada, tia. Muito feliz que todos possam ter uma noite maravilhosa, abençoada, que cheguem na segunda-feira muito felizes para exercer o trabalho de vocês, pensando, isso foi Deus quem me deu, isso foi Deus quem deixou para mim, isso é dom de Deus e não há pecado nenhum em eu exercer o meu trabalho da melhor forma possível. Pelo contrário, quanto melhor eu faço o meu trabalho, quanto mais bem eu faço as coisas que eu devo fazer, melhor eu estou com Deus, certo? As demais informações sobre os próximos encontros a gente vai ter aonde? No nosso grupo, certo? Desejo para vocês uma santa noite, que fiquem com Deus. Vou agora tirar a nossa telinha que está aqui. Dá tchau. Olha ali minha piazinha de água benta, bem linda, bem linda. Muito obrigada, tia, para a senhora também. E vou encerrar a nossa gravação, que em breve vai estar disponível no canal do YouTube. Já temos 2 vídeos lá. Já tem sobre a vida de São José e já temos sobre a Eucaristia e a transubstanciação. Em breve eu vou ir compartilhando os outros. Perfeito? Então, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe vocês grandemente. E, até o próximo encontro, que certamente vai ser daqui a uns 15 dias, eu acho. Tá bom?